Olá, amigos e irmãos da Igreja Batista Moriá. Eu convido a todos para o nosso culto de reflexão, oração desta noite. Vamos acalmar nosso coração para ouvir o que Deus tem para nos falar, através de louvores, oração e da palavra. Desejo a todos um bom culto. Vamos orar, irmãos. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Agradecemos, Senhor, pela sua bondade, seu amor e sua justiça. Agradecemos pela Igreja Batista Moriá, pelas famílias e pelas crianças. Cuide dos doentes e cure eles. E acalme o coração de quem perdeu seus familiares. Desculpe dos nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém. Santo, Santo é o Senhor.
Boa noite, irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Uma alegria poder estar aqui nessa quinta-feira à noite, compartilhando com vocês um pouco da palavra de Deus e daquilo que Ele tem colocado no meu coração. Algumas semanas atrás, levei meu filho Lucas, mais velho, para a faculdade, dirigimos algumas horas e eu o deixei lá. E essa cerimônia de afastamento me lembrou muito a época em que eu fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade e estudar no seminário. E do texto que minha mãe e eu estávamos reminiscendo, lembrando que ela me escreveu Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. 35 anos se passaram e eu sempre me lembro desse texto e fico em admiração de ver o que Deus tem feito na minha vida, os planos que Ele tinha para mim. E ainda não acabou, porque acho que Ele ainda tem bastante planos para mim. E fiquei pensando que talvez seria muito bom a gente pensar nessa época de pandemia, onde às vezes a gente fica desesperançoso, que Deus ainda tem planos para nós. E voltei para Jeremias, um capítulo diferente, mas o mesmo profeta que é capaz de nos inspirar nessa época. Então eu escolhi Jeremias capítulo 29, versículos de 1 a 14, e gostaria então de refletir com vocês sobre os planos de Deus para nós. Vou ler o versículo de 11 a 14, mas vou usar todo o capítulo inicial para contextualizar a situação de Jeremias e as palavras dele. Então diz o texto: porque sou eu que conheço os planos de Deus para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Jeremias 29, versículos de 11 a 14. O contexto histórico dessa passagem é muito interessante e a gente tem que começar com o profeta Jeremias, né? Jeremias nasceu provavelmente depois do ano 650 a.C., em Anatote, em Judá, e faleceu cerca do ano 570 a.C., no Egito. O profeta hebreu, então, viveu aí por volta de 80 anos. Ele foi autor do livro de Jeremias e do livro de Lamentações, que nós sempre lemos. Ele estava intimamente envolvido com os eventos políticos e religiosos de uma época muito crucial na história. Sua liderança espiritual ajudou o povo hebreu a sobreviver desastres como o cativeiro de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. e o exílio que subsequentemente ocorreu de muitos judeus para a Babilônia. Ele é considerado um dos profetas maiores e às vezes recebe o apelido de profeta chorão, profeta lamentador ou ainda de profeta relutante. Jeremias 29 contém uma carta que Jeremias escreveu aos exilados da Babilônia. Foi especialmente direcionado aos líderes da comunidade hebraica e escrito depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio, os líderes de Judá e Jerusalém e os artesãos e artífices foram levados para a Babilônia no ano 598 a.C. Nessa época, a Babilônia já havia invadido Judá e Jerusalém por 2 vezes. Primeiro no ano 605 a.C. e depois em 598 a.C. E em cada vez que a Babilônia invadiu Judá e Jerusalém, levou parte do povo judeu cativo. Ainda havia em Jerusalém uma parte considerável de judeus que não haviam sido levados para o cativeiro. Mas também, em breve, esses judeus seriam levados à força ao exílio. A carta foi levada pelas mãos de uma pessoa chamada Eleasa. Ele parece que estava em missão diplomática, uma prática que era comum no 2º milênio antes de Cristo. Essa carta foi uma expressão muito válida e muito importante do ofício profético de Jeremias. Era comum os profetas terem seus oráculos e falarem, mas nesse caso, a mensagem profética de Jeremias foi escrita através dessa carta. O povo judaico, a gente precisa estabelecer, foi levado à Babilônia pela vontade de Deus. Deus permitiu isso. Quando ele trouxe julgamento a Judá
pela rebeldia de muitas gerações do povo judeu contra ele. No plano de Deus, o povo ficaria na Babilônia por um bom tempo. Então, seria melhor que eles se acomodassem e providenciassem o melhor para as suas famílias e os filhos de seus filhos. O povo judeu achava que o cativeiro seria breve e eles estavam muito relutantes em comprar casas, terras, em casarem, em procriarem e constituírem família e vida na Babilônia. Eles achavam que o retorno para Jerusalém aconteceria muito rápido. A gente tem a ideia, ao ler o texto, de que os judeus não eram escravos ou prisioneiros em sua nova terra. Mas Deus queria que os judeus se multiplicassem na Babilônia, talvez o tanto quanto eles se multiplicaram no Egito. O exílio não significava que Deus havia esquecido do povo ou que quisesse destruí-los. Refletindo então, depois dessa introdução, na situação do povo judaico, o povo hebreu, na Babilônia, e na carta de Jeremias, no oráculo profético, a gente se dá conta, então voltando ao tema da nossa reflexão de hoje, de que os planos de Deus, eles não nos causam danos. E como é que a gente então pode dividir o texto para uma compreensão talvez assim um pouco melhor, um pouco mais focada? Primeiro ponto, os planos de Deus para nós incluem bênçãos para a comunidade também. Os planos de Deus para nós também incluem bênçãos para a nossa comunidade. Deus queria que o povo judaico trabalhasse para o bem de suas comunidades, que fosse bênção para os seus vizinhos na Babilônia. Por isso, então, ele estava os aconselhando a construírem casas, a casarem, a procriarem. Apesar do povo ter sido levado ao cativeiro, como consequência de sua rebeldia, Deus planejava que eles fossem uma bênção aonde eles estivessem. Então, eu acho que essa lição para a gente é muito importante, porque a gente precisa aprender a orar pelos nossos vizinhos, a saber que as bênçãos que Deus coloca sobre nossas vidas também abençoam a nossa comunidade. Nessa situação particular, Deus está pedindo para que os judeus construam casas em território inimigo, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade de orar pelos que são contra a gente ou daqueles que nos perseguem, mas o conselho de Jeremias é de que o povo deveria buscar a paz e de que deveria orar, de que deveria criar raízes lá na Babilônia. E a gente pensa então que mesmo em situações desfavoráveis, nós devemos buscar a paz e o conforto daqueles que estão ao nosso redor. Estava claro que o reino da Babilônia seria destruído. Os judeus achavam que seria rapidinho, mas Jeremias estipulou através da sua palavra profética que seria um tempo longo. Né? Por exemplo, no versículo 10, ele falava: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Ainda assim, num tempo longo, ainda assim, em território inimigo, Deus encorajou os judeus a criarem raízes, a serem bênçãos, a terem uma palavra de paz e a abençoarem os seus vizinhos. E no tempo determinado, então, 70 anos, esse cativeiro chegaria ao fim. Quando nós estudamos, quando nós progredimos, quando nós adquirimos habilidades específicas, Deus abençoa a nossa comunidade também. Por exemplo, uma igreja que tenha médicos, nutricionistas, como a Igreja Batista Moriá, dentistas, psicólogos, é uma igreja mais saudável, porque esse conhecimento coletivo abençoa a comunidade. Paulo fala, né, que foi Deus que deu dom aos homens aos homens e às mulheres e os deu à igreja. Quando a gente progride, quando a gente se estabelece e segue os planos de Deus para nós, Deus abençoa também a nossa comunidade. Uma igreja que tenha contadores, economistas, pessoas da área de finanças, pode se tornar uma igreja que desenvolve estratégias melhores na área financeira do que outras igrejas que não são. Ajudar os seus membros a serem financeiramente mais sábios, através de classes, através de orientações. Quando executamos os planos de Deus na nossa vida, Ele nos abençoa e, por consequência, abençoa também a nossa comunidade. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de fazer
em relação aos planos de Deus, que não são planos danosos para nós, é de que quando Ele nos abençoa, Ele abençoa também aqueles que estão ao nosso redor, mesmo em situações favoráveis e desfavoráveis, mesmo em relação aos nossos inimigos e às pessoas que amamos. Então, é importante a gente saber de que os planos de Deus para nós incluem o nosso benefício e o benefício daqueles que estão ao nosso redor. O segundo ponto que eu gostaria de fazer sobre os planos de Deus que não nos causam danos, que não são planos danosos, muito pelo contrário, é que os planos de Deus para nós são sempre alinhados com os protocolos bíblicos. O pastor Elias mencionou no seu sermão no dia 26 de junho, por ocasião da celebração dos 59 anos da Igreja Evangélica Batista Moriá, que a igreja autêntica não deve seguir os protocolos do mundo. A igreja autêntica segue os protocolos de Deus. E a gente pensa também, né, no Dr. John Stott e nos seus ensinamentos sobre o Sermão do Monte, onde ele fala que a igreja anda na contramão. O cristão anda na contramão do mundo e apresenta essa contracultura cristã que desafia a noção, por exemplo, de individualidade, a noção de riqueza, a noção de acúmulos de bens, né? O cristão, Jesus fala, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Então a gente é sempre ensinado, o nosso protocolo é muito diferente do protocolo do mundo. E os planos de Deus para nós nunca estarão em desacordo com os protocolos que a gente encontra e os ensinamentos encontrados na Bíblia. Na Babilônia e em Jerusalém, os judeus dessa época enfrentavam falsos profetas, adivinhos, pessoas que profetizavam mentiras que não foram enviadas por Deus. Eles, na verdade, achavam que o exílio seria muito rapidinho, né? Então, eles vinham com esses ensinos que eram contrários aos ensinos de Jeremias e, por consequência, aquilo que Deus havia falado. No versículo 8, por exemplo, a gente lê: não deixem que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. O comentário de Thompson esclarece que houve um período de muito estresse na história do Império Babilônio e profetas, tanto em Jerusalém quanto na Babilônia, estavam proclamando o fim iminente do exílio. Mas Jeremias já havia proclamado, através da inspiração divina, que só em 70 anos os judeus retornariam. O exílio, de acordo com R.K. Harrison, durou 70 anos, desde a vitória da Babilônia sobre Carquemis em 605 a.C. até o retorno dos primeiros exilados em 536 a.C. E daí vem a pergunta: em quem que você anda confiando em relação aos planos de Deus para você? Hoje em dia, a gente fala muito de fake news, a gente tira conhecimento do Facebook, do Twitter, do Instagram. De onde você anda tirando saber? As orientações que você anda recebendo, elas vêm de fontes fidedignas? São confiáveis? Se alinham com os ensinamentos bíblicos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Se não se alinham, talvez seja preciso você recalibrar suas fontes de notícias, as pessoas que exercem influência sobre você e sobre o seu comportamento. Na questão de Jeremias, ele tinha uma função difícil, um trabalho difícil, de desmistificar os ensinos falsos desses profetas e de proclamar uma verdade até que nem todo mundo queria ouvir, né? Por exemplo, a gente no início da pandemia achava que 2 semanas, 3 semanas de lockdown seriam suficientes. Nós já estamos nisso há vários meses, né? Já são 8 meses, 9 meses que a gente anda lutando nisso. Então, era uma tarefa difícil, Jeremias dizer, olha, não vai ser rápido, vai demorar. Mas ainda assim sustentar e elevar o espírito deles e ajudá-los a continuarem esperançosos naquilo que Deus havia prometido. Então, Jeremias os desafiou a pensarem, não vai ser rápido, mas ainda há esperança, porque Deus está comigo. E nesse momento a gente lê no texto que Deus sentiu necessário estabelecer, através do profeta Jeremias, que ele tinha plena consciência dos planos dele em relação aos judeus exilados na Babilônia. Da mesma forma, eu acho que hoje Deus quer dizer pra gente, eu estou plenamente consciente dos planos que eu tenho para você. Eu tenho um pensamento, eu penso em você.
certo? No Salmo 40, Davi fala que Deus ponderou sobre os pensamentos dele para o seu povo. E ele disse: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria poder proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. E um mesmo relato a gente vê no Salmo 139, nos versículos de 17 ao versículo 18. E que tipos de planos Deus tem para nós? Os planos de Deus são para nos fazer prosperar, a palavra diz, não para nos machucar. Mas o que significa prosperar? Prosperar significa fazer ficar maior ou melhor, desenvolver-se e progredir. Apesar da gente relacionar a prosperidade sempre com a questão financeira, esse conceito de progresso, de prosperidade, pode ser aplicado em qualquer parte da nossa vida. Por exemplo, um bebê que nasce, que recebe o leite materno, é amamentado, suas fraldinhas são trocadas, ele começa a crescer, ele começa a desenvolver, o bebê é amado, tem suas necessidades emocionais e físicas supridas, ele prospera, ele começa a crescer, depois pode andar e pode se desenvolver. Os planos que Deus tem pra gente são planos de esperança e de um futuro. Apesar dos judeus estarem na Babilônia porque haviam cometido atos de rebeldia, seria muito fácil para eles pensarem que os planos de Deus também eram de machucá-los, eram planos danosos, planos maus. Mas o profeta os assegurou de que os planos de Deus para eles eram planos de paz e que Deus havia planejado um futuro esperançoso. Uma nota de esclarecimento aqui, eu achei, apesar de talvez não ser tão relevante, eu achei que foi importante, porque essa combinação de esperança e um futuro, né? Na verdade, é uma figura de linguagem de substituição chamada endíades, ou endíase. Eu dei uma olhada no Ruais, né, no dicionário brasileiro. E é uma expressão na qual uma ideia complexa é expressa com duas palavras, unidas pela conjunção coordenada e. Um fim esperançoso seria uma tradução bem mais direta. Mas Jeremias usa essa figura de linguagem. Te dá uma esperança e um futuro. Na verdade, um fim esperançoso. Esse final esperançoso está coerente com os protocolos bíblicos, com os protocolos de Deus. Deus não planejaria para nós algo incoerente com o que Ele é ou com o que Ele ensina. Se um povo em cativeiro podia renovar suas esperanças em Deus através de um final feliz, um fim esperançoso, nós também podemos. E para completar a nossa reflexão sobre os planos de Deus para nós, que não são planos de nos causar danos, a gente chega ao nosso terceiro ponto, depois de ter refletido de que os planos de Deus para nós também abençoam a nossa comunidade e de que os planos de Deus para nós não podem ser desviados do protocolo bíblico, daquilo que Deus ensina. Então, o terceiro ponto é que os planos de Deus para nós exigem de nós uma reação. É importante que a gente vá na direção de Deus. É importante que a gente possa buscá-lo. Os planos de Deus para nós devem provocar em nós uma reação, e essa reação é de buscá-lo. No verso 12 o texto diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nesse nosso tempo de pandemia, muitos se sentem impossibilitados de cultuar a Deus porque não estão indo fisicamente à Rua Marius, no templo da Igreja Evangélica Batista Moriá. Os judeus exilados na Babilônia talvez se sentissem da mesma forma. Eles estavam longe de sua terra, não poderiam ir a Jerusalém, que era o lugar onde eles achavam que a adoração deveria ser realizada. Mas Jeremias disse: olha, o lugar não é tão importante. Se é na rua Marius ou se é na sua casa, o importante é que você me busque, que você me procure e que você me procure de todo o seu coração. Uma parte essencial desse futuro esperançoso está na necessidade da gente buscar a Deus. O plano de Deus para nós coloca uma reação em cadeia. Ele tem um plano, esse plano nos toca, a gente reage a esse plano buscando a Deus. E essa cadeia volta de novo para nós, porque Deus vai responder positivamente quando nós o buscamos de todo o coração.
O texto termina no versículo 14, eu não continuei até o final do versículo 14, mas fala, e ele será achado por nós. Ele disse, e eu ouvirei, e eu reagirei positivamente à sua busca. Nós não precisamos ter medo de rejeição, mesmo que o nosso passado, como os dos judeus exilados, tenha sido de rebeldia e rejeição. Nós amamos um Deus que quer ser achado e responde ao nosso chamado, apesar do nosso passado. Ele é um Deus digno de ser buscado. E os planos dele para nós não são para nos machucar. Eu não sei de onde que vem essa ideia de que se a gente segue os planos de Deus, nós seremos empobrecidos, de que a nossa vida não vai ser legal, de que a gente não vai poder se divertir, de que a gente não vai poder viver plenamente. A gente, como cristão, anda na contramão da cultura contemporânea. E a gente pode achar realizações, a gente pode achar sentido na vida, a gente se diverte, a gente é feliz. E é importante a gente lembrar que o plano de Deus para nós é para nos fazer prosperar, crescer, progredir. E quando isso acontece, Ele nos abençoa. E abençoa também aqueles que estão ao nosso redor. Mas os planos de Deus para nós nunca serão contra os protocolos bíblicos. Deus nunca vai planejar para a gente coisas que Ele abomina. Então a gente tem um compromisso da gente, né? E é importante a gente saber desse compromisso. Mas eu posso garantir, se você é jovem, adolescente, ou se você é mais ou menos da minha idade, mas não confia em Deus e os seus planos, de que eles são maravilhosos e não há intenção alguma dele em nos machucar. Muito pelo contrário, de nos fazer prosperar. Mesmo quando a gente faz coisa errada e a gente é rebelde, os planos dele para nós ainda são planos de um futuro esperançoso. Que Deus nos abençoe.